Amigos queridos, bom dia. Que a vibração do Mestre Jesus alcance os nossos pensamentos, envolvendo os nossos sentimentos e agasalhando nossa vontade de amar e de servir. Hoje nós estamos diante de um capítulo novo e vamos ler então o próximo item, que é Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouviram o falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, de 15 a 22. E São Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundamentara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que cada um seja dado o que lhe é privado. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nele um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, nós vamos, nesta manhã, refletir um pouco nessa questão do Evangelho, trazendo para os dias de hoje e colocarmos à disposição de Jesus para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, auxilia-nos a ter o direcionamento correto para as nossas atividades, para a nossa vida, para o nosso trabalho, que tudo isso envolve em nosso contexto evolutivo. Pedimos-te, Senhor, a compreensão
a fim de que sejamos úteis à sociedade, à ambientação reencarnatória que nós nos encontramos. Que a luz do seu Evangelho ilumine a nossa consciência, modificando os nossos pensamentos e trazendo para todos nós o bem, o amor e este desejo enorme que temos de servir dentro dos parâmetros que as leis de Deus têm nos ensinado. Obrigado, Jesus, que a misericórdia infinita do amor do Mestre envolva todos os nossos irmãos, familiares e outros que ora passam por suas dores e dificuldades. Assim, Senhor, um coração cheio de alegria, é que iniciamos o nosso trabalho junto a tantos outros irmãos que comungam conosco este horário. Se conosco, Jesus, que assim seja. Meus amigos queridos, cada dia mais amadurecemos nossos pensamentos em relação à questão perspicaz que os homens levantam. É preciso que a gente pondere quais são os nossos interesses e as nossas intenções. Nós sabemos que todos nós temos ainda dentro de nós o interesse pessoal. E aqui ele começa que os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si por enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que haverás e que ensina o caminho de Deus pela verdade. Veja bem, eles afirmam, eles estão aqui afirmando até que acreditavam naquilo que o Cristo nos disse. Mas o interesse, muitas vezes, fala mais alto. Então, eles vão trazer essa pergunta: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa pergunta é muito atual para nós também, que nós precisamos perguntar quem somos nós e quem é César. Porque em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, que é assim que simboliza para nós o governo estatal em que nós estamos inseridos. Muitas vezes temos visto isso, as dissensões, as discussões, as queixas, tudo isso motivado por interesses pessoais, interesses políticos, e que nós temos que tomar muito cuidado, porque maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Bons homens, com certeza, produzirão bons estadistas. Como nós estamos vivendo ainda em momentos de provas e expiação na Terra, nós estamos vendo que existem entre nós uma coletividade também de amigos, irmãos, que são extremamente ansiosos, ou outros são até indiferentes. E nós sabemos que eles desejam, muitas vezes, uma administração que faça o que eles querem. Isso nós estamos percebendo cada dia mais, não só no país que nós estamos encarnados, mas em outras organizações que nós estamos sendo envolvidos pelo interesse do homem, a influência de César, que cada dia está cercando mais as pessoas, e nós vamos ver que nós estamos cada vez mais insatisfeitos. Por quê? Porque César, ou seja, aqueles governamentais, eles vão cada dia pedir mais de nós. E nós estamos, muitas vezes, reclamando o que é nosso, que é contribuir. Então, todos nós que somos aprendizes do Evangelho, nós precisamos tomar cuidado para não invocar os princípios religiosos ou aquilo que nós agasalhamos como idealismo individual para eximir das nossas obrigações. Então, César é todo esse poder, e todos nós prestaremos conta à divina providência quanto aos bens.
que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, nós teremos que exercitar também a compreensão, a bondade, e termos a paciência, a tolerância, sem sermos coniventes com o erro. Então, doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos, e nós vamos ver que a César é a resposta que Jesus deu para eles. E essa resposta de Jesus para nós é extremamente importante. Nós não podemos esquecer que nós somos de Deus e não somos do mundo. Não somos de César. Então, o que nós temos que pensar? O que temos que fazer? Dai a César o que é de César. Porque nós também queremos viver dentro de uma ociosidade que tudo nós queremos receber. Mas nós esquecemos que nós não somos do mundo. E o que é do mundo é de Deus. O que é do mundo é de Deus, como nós que estamos no mundo e não somos do mundo. E não de César, porque todos nós temos uma divindade dentro de nós. Então, pagar impostos para nós é muito difícil ainda, porque nós ainda não temos dentro de nós esse desejo de atender às nossas obrigações. Quando Jesus explica isso para nós vamos ver que todo esse trabalho ele vem de uma questão muito importante, que é o tributo que nós temos que pagar. E quando Jesus disse para olhar na esfinge de quem era, ele viu a malícia do homem, porque sempre tem um interesse de maldade. E ele responde, dai a César o que é de César. E isso nós não podemos entender isso, como nos diz o Evangelho, de uma forma restritiva e absoluta, porque com todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, sobre a prática de como nós devemos viver determinadas circunstâncias. Entre Jesus e César existe uma grande diferença. Então, o que nós podemos pensar? O que seria do cristianismo de Jesus se ele buscasse a proteção de César? Possivelmente, ele ia agradar a uns e desagradar a outros. Então, quando nós vamos analisar esta parábola de Jesus, que é muito expressiva, nós vamos ver que essa legião de espíritos que nos envolvem e que envolveram o Cristo, eles até hoje trabalham para que a gente possa cair nas facilidades do mundo. Então, nós temos a impressão de que nós precisamos ter uma atenção maior quanto Pedro, João, Tiago e Filipe adotaram certas normas, até de vestir, segundo aqueles programas que o governo impunha. O próprio Cristo, ele veio nos mostrar que a simplicidade tinha uma outra conotação. E ele trazia as verdades do céu e não as verdades do homem. Mas o mestre compreendia que todos nós também precisamos de contribuir com nossos impostos. E quando ele fala a necessidade das organizações humanas, ele nos mostra que nós precisamos ter o respeito pela ordem pública. Seria muito assim ocioso de nossa parte que nós recebêssemos tudo de graça. Então, os impostos que já vêm de longa data, desde o tempo de Jesus, para os judeus, foi o motivo que levaram a falar, porque eles não aceitavam pagar impostos para o governo de Roma. E quando Jesus nos trouxe o cristianismo, no seu exemplo sublime, foi para que nós todos aprendêssemos a respeitar as questões divinas e as questões do homem, aqui representado por César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constitui para todos nós, o governo, a parte governamental, uma autoridade que nós temos que respeitar, tanto no tempo
quanto no espaço. Então, o que Deus espera? Que todos tomem consciência e que possam, na verdade, fazer a sua parte. E na exemplificação do Cristo, que nós temos a ótica do Espiritismo evangélico, na nossa condição, ou na condição que nós nos encontramos diante do cristianismo redivivo, nós devemos procurar, sim, quais são as diretrizes edificantes no terreno da nossa fé. Porque a nossa fé não nos retira o direito de trabalhar, porque as organizações que nós estamos vivendo, política de natureza superior, são sempre dignas e respeitáveis, porque a hierarquia ela existe em todos os sentidos, mesmo no mundo espiritual, mas são dignas e que nós precisamos também respeitar. E é por isso que nós, por exemplo, temos Jesus como modelo e guia. Ele não vai nos pedir que nós paguemos alguma coisa a ele, porque ele sabe que nós estamos numa fase de evolução e que não é pagando moedas que nós seremos felizes, mas honrando aquilo que nós temos recebido em função do nosso progresso. E veja bem, se cada um de nós fizermos o melhor, nós vamos dar um avanço para a humanidade. E nessa atualidade que nós estamos vivendo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, em fechando nova e bendita oportunidade de redenção para todos nós. É esse campo doutrinário que nós devemos trabalhar. Então, aos espíritas, nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos interpretar e refletir as lições recebidas, sem relegar o esquecimento de que nós estamos no mundo e temos que viver no mundo, junto com aqueles que estão aqui, mas, acima de tudo, contribuindo. Então, quando fala dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós estamos aprendendo que nós estamos no mundo, mas o reino divino não é deste mundo. Então, o bem que nós temos que fazer é sempre desenvolver tudo aquilo que a lei divina nos ensina. E o que ela nos ensina é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, procurando o reino do amor, para que nós possamos edificar também o dever de contribuir com isso. E por isso nós teremos que auxiliar o próximo, tanto quanto nós desejamos não só usufruir, mas também ter essa possibilidade de contribuir com aquilo que nos sustenta e que sustenta também o nosso corpo, a nossa matéria. Então, cada dia é um dia de trabalho, cada dia é uma bênção de serviço, e cada dia nós vamos aprendendo. O que nós não podemos fazer é ficar aí vivendo uma situação de cobiçar o outro e ter revolta daquilo que o outro tem e nos pede. Eu acho que nós, especialmente, temos tantas diferenças. Se todos ajudassem uns aos outros, nós iríamos ver que todos nós que somos aprendizes do Evangelho, nós não devemos invocar princípios religiosos ou idealismos políticos para vencer as nossas obrigações. Se há erro das leis, nós estamos aqui para auxiliar e para corrigir. O que nós queremos é só usufruir e não cooperar. Então, fica aí uma reflexão para nós, ajuda com o teu trabalho, que Deus nos ajudará. E todos nós queremos ter o desejo de acertar, porque todos somos filhos de Deus. E é isso que nós desejamos a todos neste instante, pedindo aos benfeitores que fortaleçam os nossos pensamentos no bem e que possamos receber o passe nesta manhã sublime em que estamos sob o movimento da própria natureza, com o cantar dos pássaros, pedindo a Deus que elucide nossos corações
a alegria de receber a dádiva do passe e da água viva. Senhor Jesus, que nesta manhã agraciada pelo passe, possamos refletir nos nossos atos e nas nossas intenções. Que a luz do seu amor esteja com nós. Jesus, dai-nos força, coragem, bom ânimo. E nessa manhã, agradecemos com o fundo do nosso coração por tudo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a servir e amar o nosso irmão. Recebam, companheiros queridos, o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja.